Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um dia da nossa jornada de leitura. Hoje, no dia 79, a gente vai mergulhar num tema que mexe com todo mundo: como encontrar a direção certa na vida. Vamos conectar três passagens que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver, para ver o que elas nos ensinam sobre isso. Vamos lá! Pois é, a vida é cheia de encruzilhadas, não é mesmo? A gente se pergunta isso o tempo todo. O legal é que as leituras de hoje, lá em Mateus, Números e Eclesiastes, trazem uma luz incrível sobre como achar clareza no meio de tanta confusão. Então, para começar, a gente precisa entender qual é o ponto de partida de Deus, qual é o ideal. Pensa nisso como se fosse o norte no mapa, o padrão perfeito que serve de bússola para a gente. Olha que forte isso! Em Mateus 19, chegam para questionar Jesus sobre divórcio, e a resposta dele, uau! Ele vai direto na origem, no plano original de Deus para o casamento, uma união que é para ser sagrada, para valer. Ele estabelece aqui um padrão altíssimo, super claro. E o mais interessante é que essa ideia de um padrão ideal não para no casamento. Lá em Números, o ideal é uma comunidade inteira andando em ordem, seguindo a Deus. Já em Eclesiastes, o ideal é uma vida guiada pela sabedoria. Ou seja, existe um fio condutor aqui. Deus tem um jeito perfeito de como as coisas deveriam funcionar. Tá, mas a gente sabe que a vida real, bem, ela é bem mais complicada, né? E é aí que fica bom, porque a Bíblia não foge disso. Agora a gente vai ver como ela encara de frente as nossas imperfeições e as bagunças do dia a dia. E aqui está o choque de realidade, dito pelo próprio Jesus. Ele reafirma o ideal, uma só carne, mas logo em seguida ele reconhece a nossa realidade, a dureza de coração. Fica claro que o plano de Deus tem que lidar com a nossa teimosia, com a nossa fragilidade. Agora se prepara porque Eclesiastes chega virando a mesa. Essa frase parece totalmente contraintuitiva, não é? Mas a sabedoria aqui é profunda. A vida não é só festa. São nos momentos difíceis, no luto, na reflexão, que a gente é forçado a pensar no que realmente importa. E aqui vem o golpe de honestidade. A Bíblia não passa a mão na nossa cabeça. Essa frase de Eclesiastes deixa tudo às claras. O padrão de Deus é perfeito, mas nós somos imperfeitos. E é exatamente por isso, por causa desse abismo, que a gente precisa desesperadamente de direção. Ok, então temos o ideal e a realidade. Como viver nesse meio campo? A beleza das leituras de hoje é que elas mostram que Deus não aponta o caminho e nos abandona. Pelo contrário, Ele caminha com a gente e nos dá sinais bem claros. Em Números 9, a gente encontra essa imagem que é fantástica. Pensa num GPS divino em forma de nuvem. Era simples e direto. A nuvem se moveu? Todo mundo se move. A nuvem parou? Todo mundo para. Uma nação inteira guiada por um sinal visível. Que metáfora incrível para a liderança de Deus. E não era só visual, não. Tinha também um sistema de som. Em Números 10, as cornetas de prata davam comandos específicos. Cada toque significava uma coisa diferente. Era um código, uma comunicação clara e direta para quem estivesse atento. Deus usa múltiplos canais para falar com a gente. Mas espera aí, a direção de Deus não é só sobre sinais externos. Mateus nos puxa de volta para dentro, para o coração. Para seguir a Deus, a gente precisa da confiança e da simplicidade de uma criança. Não adianta ter a nuvem e a corneta, se o coração não estiver disposto a obedecer com humildade. Certo? Vimos o ideal, a realidade, os sinais, o que a gente faz com tudo isso agora na prática. Vamos juntar todas as peças e ver como aplicar essas lições na nossa jornada. Eclesiastes nos dá uma dica de ouro. A sabedoria funciona como uma proteção. Sabe como o dinheiro nos dá uma certa segurança? A sabedoria divina faz mais. Ela protege a nossa vida de verdade. Buscar essa sabedoria é, na prática, buscar a melhor ferramenta para a nossa caminhada. E para fechar, essa pérola de sabedoria. Aceitar que a vida é feita de dias bons e dias ruins, e que Deus tem o controle de ambos. Encontrar a direção dele não é desviar dos problemas, mas aprender a passar por eles com a confiança de que tudo faz parte de um plano maior. E aí, essa reflexão te ajudou a enxergar as coisas com um pouco mais de clareza? Se sim, já sabe, né? Deixa aquela curtida pra gente e segue o Pneuma BR pra gente continuar essa jornada diária juntos. E para a gente terminar, fica a pergunta no ar. Na sua vida, hoje, agora, qual é a nuvem que Deus está movendo? Qual é aquele sinal, aquela direção clara que Ele está te dando e que talvez só esteja esperando a sua decisão de seguir? Pense nisso. A gente se vê na próxima.